E aí, rapaziada, então, vamos falar um pouco do exame físico da neurologia, tá? De forma completa, falar tanto da motricidade, sensibilidade, nervos cranianos, vou falar sobre tudo, tá? Enfim, aqui eu separei, tá? O que, que a gente vai, como posso falar, o que, que a gente vai avaliar, né, no paciente. Então, a gente vai avaliar a motricidade, né, a sensibilidade e os nervos cranianos, tá? Na motricidade, a gente vai ver o equilíbrio, tá? Tanto o equilíbrio estático, ou seja, equilíbrio parado, quanto o equilíbrio dinâmico, tá? A velocidade de movimento, ou seja, a coordenação do paciente com o movimento na velocidade, né? Força, né? Força dos movimentos. Manobras deficitárias, que nada mais são do que manobras que o paciente tem que ficar parado, aguentando resistir na pressão, né, da gravidade. Coordenação motora, normalmente relacionado muito com o cerebelo, já que o cerebelo vai fazer a questão da coordenação, né? Já que ela é de mais um tato fino. Os reflexos, tanto os reflexos profundos, que a gente vai usar o martelo, quanto os superficiais, e o tônus muscular, tá? A sensibilidade, a gente vai usar tanto a sensibilidade superficial quanto a sensibilidade profunda, e vou avaliar também os nervos cranianos, o nervo craniano do 1 ao 12. Bom, então a motricidade do equilíbrio estático, né? Eu ia falando do equilíbrio, o paciente vai ficar em pé, vai ficar descalço, vai juntar os dois pés, vai colocar um pé na frente do outro, vai ficar na ponta dos pés, vai ficar somente com o calcanhar apoiado, tá? Pra gente ver o equilíbrio dele, se ele consegue se equilibrar, tá? No equilíbrio dinâmico, a gente vai fazer o teste de Fukuda, né? Que vai ser a pessoa ela andar sem sair do lugar, primeiramente. Vamos puxar a pessoa para trás para ver se ela vai cair, né, também, para ver se ela tá com esse equilíbrio dinâmico. E aí ela vai fazer o andar, né, ela vai andar e voltar normalmente, tá? Ela vai andar com os olhos fechados, porque a gente, andando com os olhos fechados, a gente vai ver a questão do equilíbrio, a questão do vestíbulo também. Andar como corda bamba, ou seja, colocando um pé na frente do outro, né? Andar com as pontas dos pés e andar com o calcanhar, tá? Então, essas são as motricidades do equilíbrio dinâmico. Bom, outro exame que a gente pode fazer vai ser a de velocidade e o movimento. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer a velocidade do paciente, tá? Então a gente vai falar para ele fazer movimentos rápidos, né? Para a gente ver se ele está com a velocidade em dia, se ele tem a coordenação motora para fazer isso. Então a gente vai juntar os dedos. A gente vai falar para ele juntar o dedo polegar dele com o dedão, dedo indicador com o dedão, de forma rápida, né? Para a gente ver se ele está com a velocidade em dia. Abrir e fechar a mão rápida também, ver se ele está conseguindo abrir e fechar a mão rápido. E a gente vai falar para ele bater o pé, né, o mais rápido que conseguir. A gente avalia os membros superiores e depois os membros inferiores. A gente faz isso com a maioria dos exames, tá? A força do membro superior, a gente vai falar para o paciente, a gente vai avaliar tanto as mãos, os dedos, o punho, o antebraço, né, o bíceps. Então, a gente vai pegar, falar para o paciente juntar, depois a gente vai falar para o paciente segurar, a gente vai segurar o antebraço do paciente, vai falar para ele fazer a força com o bíceps, né, para ver como ele está com a força do bíceps. A gente vai fazer como empurrando o antebraço, ao invés de puxar, falar para ele flexionar, né, o antebraço. A gente vai fazer para ele fazer a força com o punho para cima ou para baixo, para a gente ver a força do punho. Falar para ele não deixar a gente abrir as mãos dele e também para não deixar a gente fechar os dedos dele, né? Então, força, né, do membro superior aí. Então, a gente vai falar, a gente vai fazer com empurrando a coxa para cima, né? Falar para ele empurrar a canela, né, para cima e a gente empurrando a canela para baixo. Falar para ele pisar na nossa mão, como se fosse um acelerador e também não deixar a gente abaixar o pé dele, né? Então, os testes dos membros inferiores de força também, tá? Bom, as manobras deficitárias vão ser manobras que a gente vai deixar o paciente algum minuto, né, parado, contra a força da gravidade. Então, a gente pode fazer para o paciente manter os braços levantados por um minuto, né? A gente vai fazer também a manobra de Mingazini, né, que é manter as pernas para cima por um minuto também. Então, a gente vai ver a coordenação associada com o cerebelo, né? Então, a gente vai fazer a coordenação dos membros superiores e dos membros inferiores. Os membros superiores a gente vai fazer index nariz, ou seja, o paciente colocar o dedo no nariz, né? A gente pode fazer com ele
de olho fechado, ou com ele de olho aberto mesmo, e ele fazendo. O index, né, que é colocar o dedo no outro dedo. E a gente vai fazer para ele bater a palma da mão e as costas da mão na coxa rápido, né? Então, ele fica fazendo como se fosse o soco-soco bate-bate, né, mais ou menos. E a gente vai ver se ele vai ter diadococinesia, tá? Nessa relação aí de bater a palma da mão. Nos membros inferiores a gente vai fazer o paciente juntar o calcanhar com o joelho, para fazer para dificultar o calcanhar joelho e descer pela canela, e o hálux index do examinador, falar para ele colocar o dedão dele no nosso dedo indicador. Bom, os reflexos profundo a gente vai usar o martelo, né? Ou o diapasão. E a gente vai fazer o reflexo profundo biceptal, triceptal e braquiorradial, né? E no membro inferior a gente vai fazer o reflexo patelar, reflexo do adutor e reflexo do arquileu, né? A manobra de Gendrasik, né, vai ajudar a gente a fazer esses reflexos profundos, já que o reflexo de Gendrasik é o paciente segurar a mão, né? Uma contra a mão, né? Do outro, e aí vai ajudar a gente a fazer essa questão aí dos reflexos. Bom, o reflexo superficial a gente não vai usar nem diapasão nem martelo, a gente só vai fazer aquele estimulação do reflexo, né? Tanto cutâneo abdominal, que é só passar a barriga, e o cutâneo plantar, né? Que a gente vai passar na ponta do pé. O reflexo cutâneo plantar está muito relacionado com o sinal de Babinski positivo, né? A gente vai fazer o teste e vamos ver se ele dá Babinski positivo, que é quando o paciente ele faz a distensão, né, do dedão do hálux ou dos outros dedos, ao invés de contrair, né? Quando isso dá positivo, quando tem esse sinal de Babinski positivo, possivelmente ele tem uma lesão aí na via piramidal, né? E outra coisa importante de mencionar é que nos bebês até 6 meses esse sinal de Babinski aí, ele é comum que seja normal, tá? Bom, o tônus muscular vai ver se o paciente, né, ele está com os músculos, né, quando eles estão relaxados de forma normal. Se ele está em hipertonia ou hipotonia, né? Então a gente vai falar para o paciente ficar relaxado, a gente vai mexer os braços dele, ver como que tá, mexer o tronco também e mover a perna do paciente, né? E assim a gente vai mexendo, né, para ver se está muito duro, como é que tá o tônus muscular dele, ele relaxado, né? Ele com o braço relaxado, com a perna relaxada. Bom, a sensibilidade agora, eu falei tudo da motilidade, né? Falei todos os exames. A motilidade, a gente vai tentar testar a sensibilidade dos dois lados do corpo e pedir para o paciente falar se tem a diferença, né, entre os dois lados, né? Então a gente vai fazer a sensibilidade, no caso superficial, dolorosa, pela temperatura e pelo tato. Dolorosa a gente vai fazer com picada, né? Pode ser com aquela madeirinha, né, cortadinha, para a gente fazer só uma entre o paciente. Sensibilidade profunda, a gente vai estar relacionado com a propriocepção e vibratório, né? A propriocepção vai ser quando a gente vai falar para o paciente fechar o olho, a gente vai mexendo os dedos, tanto o indicador como o polegar, enfim. E a gente vai perguntar para ele como está o dedo, se está para cima ou está para baixo, né? Então essa é a propriocepção. Saber como está o dedo, né, em relação ao, né, ao olho fechado. E o vibratório, a gente vai usar o diapasão 120 Hz, né? E falar quando vai colocar na região, né, vibratório, e vai falar quando parar, né? Quando que vai parar essa vibração para ele nos falar. E aqui os nervos cranianos. A gente tem o nervo óptico, o nervo olfatório, o nervo óptico, o nervo oculomotor troclear abducens, que é um mesmo exame, o trigêmeo, tanto a parte sensitiva quanto a parte motora, nervo facial, a parte motora e a parte, né, sensitiva, vestíbulo coclear, o glossofaríngeo e o vago, o acessório e o hipoglosso. Então vamos lá. O olfatório é simples, a gente vai colocar alguns cheiros para o paciente sentir, né, sem de olho fechado, em ambas as narinas para ver se ele sente algum cheiro, né.
O nervo óptico, a gente vai usar aquele cartão de Snellen, né, para ele ver com o olho tampado, com o outro olho, cada olho tampado e falar o que ele está olhando. E se ele tiver óculos, a gente deixa ele com óculos mesmo, tá? E a gente vai fazer o fundo de olho. Fundo de olho também. O motor trocular abdúcil está relacionado com o movimento do olho, então a gente vai falar para ele ficar olhando para vários lados, né, para ver como que tá a questão do olhar. O nervo trigêmino está relacionado com a parte sensitiva de sua samba. Normalmente, o nervo trigêmino ele tem o seu diagnóstico, né, o seu exame, mas está falando a parte sensitiva, né, falando a parte sensitiva do paciente. E testar também o músculo da mastigação. Nervo facial é as mímicas, né? Além disso, nervo facial também nerva as glândulas salivares e lacrimais. E também o músculo da audição. A gente vai falar para o nervo facial, ele fecha o olho e o oculomotor ele abre o olho, tá? O nervo vestíbulo coclear é o 8, né? A gente vai fazer o teste de audição, falar para ele usar o diapasão para vibrar e quando parar ele vai avisar, tá? O outro é o teste de Weber, né? Que a gente vai colocar no meio da testa do paciente, ele vai ter que falar quais dos ouvidos ele está ouvindo. Nervo glossofaríngeo e o vago é reflexo de náusea, né? A gente vai tentar fazer com o paciente sente náusea, né? Vômito. Nervo acessório é o teste do deltoides e do esternocleidomastoide, né? Ele é o responsável por inervação desses nervos. E a gente vai fazer tanto força, né? A força desses motor, né? Eferente. E o nervo hipoglosso vai ser de abrir a boca e mover a língua, tá? De boca fechada também. É que o hipoglosso controla a língua, né? É isso.